Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Jesus, meu guia, é amigo e protetor, Ele é. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Sabe, nessa vigília nós vamos aprender essa relação entre ovelha e pastor. É muito mais profundo do que você possa imaginar. Eu me surpreendi em entender essa relação. Sabe, no Antigo Testamento, essa profissão de pastor de ovelhas não tinha valor. Sabe, quem não podia ir para a guerra, quem não seguia a profissão do pai, aí ia ser o quê? Pastor de ovelha. Era rejeitado, mas no Novo Testamento, o Senhor dá uma outra conotação para pastor de ovelha. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, nós sabemos que essa profissão, que no Antigo Testamento não tinha nenhum valor, passou a ter grande valor, porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é o pastor que carrega as ovelhas no colo. O Senhor é o pastor que nos salva, que nos convida a ser pescador de homens. Mas o Senhor diz: cuide, apacente as minhas ovelhas. Nos ajude a entender isso, Pai. Fale aos nossos corações, derrama o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, no estado de Israel também é muito comum você encontrar dois pastores de ovelhas, um ancião e um jovem ou uma criança. Por quê? Porque a relação ovelha e pastor é tão íntima que a ovelha, ela escuta a voz do seu pastor e ela segue. Então, se aquele co-pastor, ela já vai conhecendo a voz dele, porque se tiver um pastor e aquele pastor morrer, o próximo pastor pode cuidar daquela ovelha, pode amar aquela ovelha, pode ter todo o carinho com aquela ovelha, que de nada adianta. Por quê? Porque ela não conhece aquele pastor. E ela não sobrevive sem o seu pastor. Que lindo! Mas esse pastor, ele ama tanto essas ovelhas, que esse pastor tem momentos que, se preciso for, ele quebra a perna daquela ovelha. Será que o Senhor já quebrou a sua perna em algum momento? O Senhor quebrou a minha perna em alguns momentos, mas eu louvo a Deus porque Ele quebrou. E quando esse pastor, ele quebra a perna dessa ovelha, para o pastor é muito mais trabalhoso, sabe por quê? Porque agora ele precisa carregar essa ovelha no colo. Ele precisa atravessar aquele deserto com aquela ovelha no colo. Ele tem que enfaixar, ele tem que cuidar. E quando é que o pastor faz quando ele precisa fazer isso? Quando aquela ovelha arredia, teimosa, não quer ficar no meio do rebanho, quer fugir. Então, se preciso for, o pastor Jesus quebra a sua perna, para que você não fuja,
para que você não seja tão teimosa ou teimoso. É muito profundo essa relação. Qual é o salmo do pastor? O salmo do pastor é o Salmo 23. E como começa esse salmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nada, nada é nada. Eu convido você nesse momento a ouvir a música pela Karine, pela Ninon Sampaio e ao piano Wagner. Escute essa música, eu sei que ela vai falar o seu coração. E depois nós teremos alguns testemunhos. Testemunhos também falam ao nosso coração. E testemunhos é para enaltecer único e somente o nome de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Entre. A casa é sua. Essa vigília, deixe Deus falar ao seu coração. Que música linda, né? Jesus, nosso guia, é. Nesse momento eu vou te convidar a ouvir o testemunho do Márcio. O Senhor precisou quebrar sua perna, mas ele aceitou ao ouvir a voz do bom pastor e começou a seguir o bom pastor. Escute esse testemunho. Deus vai falar o seu coração, assim como ele acabou de falar através desta música. Olá, meus queridos irmãos, boa tarde. Passando para deixar uma pequena palavra. O pastor até pediu para poder gravar, para compartilhar nesse grupo. Meu nome é Márcio, sou policial civil e falar um pouquinho da minha história. No passado eu tive uns problemas dentro da minha instituição, aí eu cheguei a ser preso, fui encaminhado aí para a casa de custódia, que é a casa do policial. E eu lembro que eu cheguei numa segunda-feira, fui
foi a pior segunda-feira da minha vida. A noite de segunda para terça foi a noite mais longa que eu já tive da minha vida. Fiquei pensando em tudo que poderia estar acontecendo e tentando colocar a culpa nas pessoas que me levaram até chegar a ser preso. E quando foi na terça-feira teve o culto da pastora e eu senti tocado e fui participar. E eu lembro exatamente nesse dia um dos irmãos falou uma pequena passagem do livro de Jonas, onde que Jonas recebeu o chamado e tentou fugir da vontade de Deus. E é uma história muito conhecida, a gente já sabe o final, que Deus usou Jonas, né? Levou ele para dentro do ventre de um peixe, onde que ele teve um momento de refletir. E eu me senti como Jonas ali, dentro daquela casa policial, é como se eu estivesse dentro do ventre de um peixe. Você imagina que você esteja num buraco sem fundo. E quando chegou no culto, que passou essa reflexão, eu comecei a sentir o porquê de eu estar ali naquele lugar, passando por aquelas dificuldades. E tem uma palavra que a pastora fala sempre nas pregações dela, que eu sempre guardo no meu coração, que Deus é especialista em transformar tragédias em bênção. Oh, maravilha, como isso é verdade, gente. Isso aconteceu comigo. Eu pude, a partir daquele dia, fiquei mais 5 meses preso. Não teve um dia que eu tive angústia mais. Tinha aqueles momentos um pouquinho de tristeza, mas vinha as colocações, as pregações que a pastora levava pra gente, que me davam muito conforto. A partir de então eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida e comecei a parar de pôr culpa nas outras pessoas pelos erros, pelas coisas que tinham me levado até ali. E passei a perceber que tudo tinha a mão de Deus, tudo tinha a vontade de Deus. Porque não cai uma folha de uma árvore sem Deus querer, não cai um cabelo da cabeça sem Deus querer. E eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E eu creio que foi um tempo de reflexão, um tempo muito bom, um tempo que eu pude viver para mim, porque eu já tinha sido chamado outras vezes e ainda não tinha abrido meu coração para Deus, porque Ele sempre está ali na porta batendo, mas a gente insiste em não abrir. Então, meus irmãos, se alguém estiver passando por alguma dificuldade, coloca na mão de Deus. Deus é maravilhoso. E quando você está passando por dificuldades, é aí que você sente a presença de Deus. É aí que você sente a mão dele ali te guiando. E através das pastoras que iam nessa casa de custódia, chegava lá com aquela alegria no rosto, com aquela vontade de nos libertar, de nos mostrar um caminho. Eu vi como Deus usa as pessoas, do mesmo jeito que Ele usou o juiz para me prender, que eu achava que era injusto, mas que pode ser injusto para o homem, mas para Deus foi a melhor coisa que aconteceu, é a mão de Deus. Ele usa essas pastoras. Só um pouquinho da minha passagem, da minha vida, para vocês aí, estou compartilhando. E hoje faço parte desses grupos que a pastora monta aí, adoro ouvir os áudios dela, e ela tem sido assim um guia muito importante na minha vida, para eu aprender a palavra de Deus. Eu agradeço a todos vocês de coração, essa pastora maravilhosa, que Deus possa abençoar ela cada dia mais. Um abraço a todos, tá? Deus esteja com vocês. Amém. Incrível como Deus trabalha nas nossas vidas. Em um outro momento, eu compartilhei aqui a história da Aline com alguns de vocês. Só que neste momento eu quero que você escute a história da Aline, porque hoje nós vamos ter a parte 2. Você vai ouvir agora o testemunho da Aline. Depois que você ouvir o testemunho da Aline, nós vamos ouvir o sermão do pastor Julimar e depois nós vamos ter uma festa. Uma festa! Porque todas as vezes que um pecador se arrepende, que uma ovelha decide seguir o bom pastor, tem festa no céu. E nesta vigília vai ter festa, porque o esposo da Aline decidiu. O Senhor também quebrou as suas pernas, mas o Senhor o carregou no colo e hoje ele decide fazer parte do exército de Cristo. Louvado seja Deus! Oi, meu nome é Aline, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. Gostaria de poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho e dizer o quão grande Deus é nas nossas vidas,
o quanto ele transforma as tragédias em bênçãos e como eu conheci Cesiane e ela fez parte da minha história, da nossa história, da história da nossa família. Bom, eu sou casada, tenho 2 filhos, meu marido é policial civil e finalzinho de março de 2019 ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. Então ele foi preso injustamente. Foram presos ele, o irmão dele, que também é policial civil, mais um colega de trabalho. O irmão dele já fazia práticas ilícitas, que eram conhecidas pelos próprios colegas de trabalho. E ele envolveu meu marido no meio, ele acabou envolvendo meu marido no meio disso tudo, e como meu marido era chefe dele, ele acabou sendo preso, e até que se provasse a inocência, foi uma batalha na justiça que durou 9 meses. Mas lá no comecinho, eu reconheci que essa batalha não era contra a carne nem contra o sangue. Essa luta era contra principados e potestades, né? Era uma luta espiritual, porque eu estava afastada da igreja. Eu tinha saído da igreja, eu conhecia a palavra, já entendi um pouquinho da palavra. E quando Deus quer parar uma pessoa, quando Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa, Ele para, sabe? E a partir desse momento, eu reconheci. E o meu marido também reconheceu, porque ele não reconhecia, né? O Deus nosso Criador, ele não reconhecia, ele não ia para a igreja, ele não nos acompanhava, eu ia sozinha, né, para a igreja. Então, gente, a partir desse momento era tempo de clamar, de orar, de se ajoelhar, de fazer jejuns, entrei em grupos de orações, vários, a igreja toda, eu voltei para a igreja, né, sabe, eu não tive vergonha de buscar a Deus, eu não tive vergonha nenhuma. Porque eu estava passando por um conflito espiritual. Meu marido não tinha culpa de nada, ele era inocente. A gente tinha que provar a inocência dele. Só que lá no céu tem um juiz que estava vendo tudo. Então nós clamamos, sabe? E foram meses de orações. E no meio do ano, nesse intervalo, ele preso lá na casa de custódia, na metade do ano, eu pedi em oração a Deus que enviasse uma pessoa para a casa de custódia que pregasse a palavra. E ele ouviu minhas orações, porque ele não tinha falado isso com ninguém, nem com ele. Eu não tinha falado isso para ninguém, era eu e Deus. E 15 dias depois estava lá quem? Cesiane foi para a casa de custódia, foi pregar a palavra, ela é uma missionária de Deus. Então ele conheceu ela lá, ele se voltou para Jesus, sabe? Aí começaram as coisas a fluir na nossa vida, porque ela começou a dar estudos bíblicos, ela dá estudos bíblicos para aqueles homens lá, sabe? Isso para mim é tudo, gente, é quantas pessoas que não conhecem o poder e a palavra de Deus, que às vezes cometem coisas, e mesmo o marido fosse culpado, lógico que ele teria o direito de pedir perdão pelos pecados dele, mas ele não tinha culpa, ele era inocente. Mas assim, para mim isso já não importava. O que eu queria é que Deus libertasse ele daquela prisão e libertasse o jugo e que fizesse ele voltar para ele, entendeu? E reconhecer que ele é o soberano, ele que controla tudo nessa vida. Então, gente, a partir daí, a Cesiane passou aí, conheceu ele, nós conhecemos a Cesiane, a gente passou a frequentar orações, chás, e eu ia, né, porque ele ficou preso. Então, assim, a sentença iria ser dada no mês de dezembro, isso porque foi enrolando muito, né? Então chegou o dia 20 de dezembro e essa sentença era uma decisão que a juíza ia dar, né? E nós estávamos aguardando em oração, e então assim, eu me apeguei muito com Deus e ele também. E a partir de quando ele conheceu a palavra de Deus, quando ele se entregou para Jesus, as coisas começaram a fluir na nossa vida, né? Então assim, eu marquei o meu batismo, eu me batizei na igreja adventista no dia 21 de dezembro, num sábado. E ele, no dia 20 de dezembro, que era o dia que ia ser dada a sentença, nós estávamos orando fervorosamente o dia inteiro, até as 15 para as 6 da tarde. Eu me ajoelhei dentro do banheiro e clamei a Deus, por que Deus estava deixando a gente para depois, meu Deus, se a juíza não der o parecer dela, só ano que vem, Senhor, não é justo isso. E passou 5 minutos, o advogado me ligou. Ele está absolvido, ele foi absolvido. E a partir desse dia, assim, foi só festa.
foram choros, assim, foi muito choro, foi uma festa. E assim, no dia 20 no dia 21 depois do meu batismo, que eu me batizei na igreja, eu fui buscar ele lá, sabe? Então, hoje eu só tenho a agradecer a Cesiane por essa força que ela deu, por essa força que ela dá para todos ali. Eu tenho muito a agradecer a Deus em primeiro lugar, porque foi Ele com seu braço forte e poderoso que tirou ele desse deserto, entendeu? Então, assim, as coisas mudaram na minha família. Hoje a minha família, nós estamos com Deus, é diferente. Nós tínhamos nos afastado de Deus. Eu tinha me afastado de Deus, nós agora estamos com Deus, agora nós vamos para a igreja, sabe? Então, graças a Deus, as coisas mudaram. O irmão dele foi condenado, porque foi provado toda a verdade, né? Ele foi culpado, realmente ele foi condenado pelo crime que ele cometeu. O meu marido foi absolvido, o outro colega dele de trabalho também foi absolvido. Mas Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todos os corações, que o irmão dele se volte para os caminhos retos do Senhor. Deus tem um propósito para ele, isso não é o caso, eu não julgo ninguém. Eu quero que ele se volte para os caminhos de Deus, porque nada é impossível para Deus. Eu só tenho a dizer isso. E creia, gente, que a gente tem um Deus no céu que cuida de todos nós. E eu agradeço muito a Cesiane por ter feito parte desse momento, por ter feito parte da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos. Que bom estar com vocês nessa vigília tão especial. Eu tenho certeza que Deus falará fortemente ao nosso coração. Então, continue aí firme em oração, porque Deus tem respostas para você hoje, viu? Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Julimar, sou líder de evangelismo da Associação Mineira Central, Evangelismo e Comunicação para a região central de Minas Gerais, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é muito bom trabalhar para o Senhor, é muito bom ser pastoreado por Ele. E já que estamos falando de pastoreio, eu quero convidá-lo a aprender um pouco mais sobre o pastoreio. Como Deus quer trabalhar em nossa vida e como Satanás aproveita alguns momentos nossos para colocar as vontades dele em nosso coração. Por isso precisamos constantemente sermos pastoreados por Jesus, pelo nosso Deus. E hoje quero ver um texto com vocês que fala sobre isso. E vamos aprender com um dos maiores erros de um dos reis de Israel. E vamos entender como Deus quer trabalhar em nossa vida, em nosso coração. Está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia comigo. O texto de hoje está no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, e traz um relato surpreendente. Você talvez vai ficar surpreso com o que vai ver aqui, mas é a palavra de Deus falando ao seu coração. Já abriu a sua Bíblia aí? Vamos falar com Deus antes de lermos? Assim como você está, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, estamos mais uma vez em Tua presença, estamos em vigília, Senhor, porque queremos buscar a Tua presença, queremos buscar o Teu pastoreio, queremos, Senhor, ser realmente liderados pelo Espírito Santo aqui nessa terra, nessa grande batalha, e assim sairmos vencedores pelo sangue de Cristo Jesus. Muitas pessoas que nos assistem aí, ó Pai, através de uma telinha, estamos passando por dificuldades, lutas, problemas, doenças. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, coloque a mão poderosa sobre cada família, Senhor, sobre cada pessoa. Ilumine os corações que precisam muito de ter um encontro com o Senhor hoje. Que possamos entender qual o pastoreio que o Senhor quer para a nossa vida. Que possamos verdadeiramente, ó Pai, sermos ovelhas do Senhor neste momento e o restante da nossa jornada até as mansões celestiais. Fale conosco através da Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Já abriu a sua Bíblia aí? Vamos ver o que o nosso grande pastor tem para a gente neste momento. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, fala sobre a história do rei Davi. Um dos momentos, assim, áureos da história de Davi. Ele agora havia sido coroado como rei em todo Israel. Até o momento, ele era rei apenas em Judá, 6 anos e meio como rei em Judá, e agora iniciava o seu reinado em todo Israel, toda Judá, que durou 40 anos. E ele começou com um grande aprendizado. Foi um aprendizado para o restante da vida, e é um aprendizado que Deus deixou na Bíblia para a gente também, para a nossa vida, e é muito importante seguirmos o que vamos aprender aqui.
E nós vemos que todos os reis de Israel, todos os líderes, quando tinham que tomar alguma decisão, seja ela uma decisão muito importante, uma decisão corriqueira, eles buscavam a Deus. E era o desejo de Deus que assim fosse. E Deus levantou vários métodos para que os homens fossem respondidos, né? As suas indagações fossem respondidas. Deus usou o Urim Tumim, Deus falava através da arca, do sacerdote, dos profetas. E aqui nós vemos o rei Davi indo a Deus buscar uma resposta. Ele havia tomado agora o poder de todo Israel e os filisteus ficaram sabendo da situação. Os filisteus odiavam Davi. E eles então formaram um grande exército para tentar tirar o trono de Davi. E quando Davi percebeu, o exército dos filisteus já estavam ali à espreita, todos preparados para entrar numa batalha. Interessante, né? Davi, antes de entrar na batalha, ele foi consultar ao Senhor. Ele chamou o sacerdote, trouxe a arca. Ele poderia instintivamente, como era um homem de batalha, ter partido para cima, ter passado realmente para a agressão e falado assim, não, eu estou apenas me defendendo. Acontece isso com a gente, não é verdade? Às vezes agimos no impulso, sem consultar a Deus, sem pedir um conselho a ninguém, e às vezes batemos a cabeça. Ou às vezes maltratamos as pessoas muito mais do que gostaríamos, e aí nos arrependemos depois. Interessante, Davi, naquele momento que estava sendo atacado, parou tudo, tranquilamente buscou ao Senhor e perguntou, Senhor, eu devo entrar nessa batalha? Essa batalha é do Senhor? Interessante. Você tem feito isso em tua vida? Em suas decisões? Das mais simples? Você tem pedido a Deus auxílio para saber se aquilo é para você? Se aquela batalha é sua? Se vale a pena colocar o seu esforço naquela situação? Interessante. Deus respondeu a Davi. E Deus falou assim, Davi, você pode sim entrar nessa batalha. E você já vai sair, já vai entrar vitorioso nessa batalha. Porque eu estarei com você. Davi então saiu daquela reunião com o Senhor, pegou todo o seu exército, vestiu a sua armadura e foi para a batalha. E ali se sagrou realmente vencedor naquela batalha. Uma parte do exército inimigo voltou, correndo, né? Eles debandaram e de uma hora para outra voltaram com outro exército ainda maior. Interessante, Davi já estava ali com o sangue quente da batalha, com a sua espada na mão, sangue escorrendo pela espada, os seus soldados também ali preparados para o que der e vier. Só que ele parou. Ele falou assim, não, calma aí, nós não vamos continuar a batalha sem a permissão do Senhor. Olha que interessante. Ele poderia ter continuado, porque já tinha a resposta de Deus lá do início, dizendo, meu filho, pode entrar porque você já vai ser vencedor. Não, ele parou no meio da batalha e trouxe a arca. Vocês sabem, né? A arca de Deus sempre estava no meio do povo. Se o povo estava em batalha, ali estava a arca de Deus. Porque sempre foi o plano de Deus estar pertinho de nós. O plano dele é morar aqui dentro do meu e do seu coração. Responder às suas indagações, te dar força, te fazer passar pelas lutas e sair como um vencedor, porque ele estará lutando ao seu lado, lutando por você. O nosso Deus, o maior sonho dele, a maior vontade dele é habitar pertinho de nós. Por isso, lá no deserto, ele falou assim, olha, faça um santuário porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero auxiliá-los, eu preciso dirigi-los, eu preciso pastoreá-los, porque eu sei do que Satanás é capaz e o que ele já está preparando para tentar derrotar o meu povo. E ele sabe das suas falhas. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Satanás já tem tudo preparado para te derrotar. Mas quando você está com Deus, o seu Deus te dá a saída e te dá a vitória. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, nós precisamos confiar inteiramente no Senhor, buscar esse pastoreio dele, esse relacionamento com ele todos os dias, diariamente mesmo. E não é diariamente uma vez por dia, várias vezes durante o dia é necessário parar e consultar a direção do Senhor, como Davi fez. E ele chamou ali no meio da batalha, parou tudo, chamou a arca, chamou o sacerdote e perguntou, eu devo ou não devo continuar, Senhor? E Deus falou assim, Davi, você vai continuar. Você vai sair vencedor, pode ficar tranquilo, pode ir, mas tem um detalhe. Deus falou assim, calma aí, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai por esse lado aí que é o lado óbvio. Você não vai pegar o seu exército e ir de frente com os seus inimigos. Você vai pegar o seu exército, dar a volta pelas colinas e lá à frente você vai poder entrar por um caminho que eu vou te mostrar
e entrar em batalha com seus inimigos. Mas tem um detalhe, Davi. Você só vai poder entrar em batalha quando chegar lá, quando ouvir, ou melhor, após ouvir um barulho de guerra, de batalha. E você vai entender que eu entrei primeiro com o meu exército para batalhar por você. Olha que maravilha. Amigos, é o desejo de Deus lutar as suas batalhas. É o desejo de Deus estar ao teu lado em todas as suas guerras, as suas lutas. Mas nós precisamos ter esse relacionamento com Ele. Buscarmos esse Deus de todo o coração, com um coração aberto para que seja feita a vontade dEle e não a nossa vontade. Entendeu? E Davi então saiu dali, preparou o seu exército, deu a volta por trás da colina, esperou o momento certo e de repente começou aquele som de batalha, trombetas e tudo mais. E quando Davi entrou, Deus já estava lá com o seu exército batalhando. O príncipe do exército celestial já estava lá lutando. E os dois lutaram juntos, lado a lado, e saíram vencedores daquela batalha. Que maravilha! Isto é andar com Deus. Andar com Deus é saber o futuro. Nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora, mas o nosso Deus sabe. É feliz e sábio quem anda com o Senhor, quem se deixa ser pastoreado pelo Senhor. Meu amigo, você está sofrendo hoje, está passando por alguma dificuldade? Chame o Senhor para pastorear a sua vida. Chame o Senhor para te dizer quais passos você precisa dar, quais decisões são as mais acertadas. E eu te digo, você não vai se arrepender. Faça isso, minha amiga. Deus vai orientar e vai te tirar dessa situação que você está vivendo hoje. E aconteceu então que Davi ficou eufórico. Sabe quando a gente fica alegre? Olha, estava alegre porque agora estava reinando em todo Israel. Estava feliz porque Deus realmente mostrou que estava com ele, que a promessa realmente estava se cumprindo. E estava feliz agora porque havia vencido uma batalha ao lado do Senhor. Imagine o que é lutar no mesmo terreno que Deus. E ter a luta, enquanto você luta, você tem a certeza que não vai perder. Isso é maravilhoso. E Davi saiu dali contente, feliz, sabendo que dali para frente Deus continuaria abençoando a sua vida. Só que é nesses momentos que Satanás mais aproveita para derrubar os filhos de Deus. O texto bíblico diz que Davi ficou tão eufórico, tão alegre, que ele pegou o controle da direção das coisas das mãos do Senhor. E a gente faz isso sem perceber. Às vezes a alegria de Deus estar ao nosso lado é tão grande que sem perceber nós falamos assim, Senhor, agora Senhor, fica aí que eu vou tomar a direção e fazer aqui o meu melhor. Deus, ele não quer simplesmente o seu melhor. Ele quer que você esteja ao lado dele. Ele quer direcionar a sua vida. Ele quer fazer parte em todos os momentos. Não só no momento de guerra, mas ele quer fazer parte dos momentos de alegria, de descontração. Isso é muito bom. Só que Satanás, ele sabe disso. Ele percebe, ele sabe, ele estudou o ser humano. E sabe que nesses momentos de muita alegria, muitas vezes nós damos as costas para Deus, sem perceber. E de repente, o texto bíblico diz que os homens voltavam felizes, alegres ali. Uns gritavam, Davi, viva Davi! Outros louvavam o nome do Senhor e a festa ia acontecendo. E quando eles voltavam ali, naquela festa especial com o exército louvando o nome do Senhor, a arca de Deus que ia no meio ali do cortejo começou a cair, começou a pender e cair. E um dos homens de Davi, que era um dos seus braços, né? Braço direito, esquerdo, chamado Uzá, tentou salvar a arca, tentou segurar a arca, colocou a mão na arca. Só que nós sabemos, e ele também sabia, que se tocasse na arca, certamente morreria. Seria fulminado. Deus já havia falado isso. Só poderia tocar na arca quem? Os sacerdotes, homens preparados, separados para essa função. Só que Uzá tentou segurar a arca, talvez, de todo o seu coração. Mas foi fulminado ali. O texto chega a dizer, fulminado por esta irreverência. Misericórdia. Davi veio correndo, largou tudo o que estava fazendo e veio correndo para saber o que estava acontecendo. E de repente viu a arca de Deus ao chão. Viu Uzá ali fulminado no chão. E o texto bíblico diz que o coração dele encheu de raiva. Ele ficou indignado, mas o que aconteceu? Por que aconteceu isso? E logo em seguida a consciência dele voltou ao normal. E a pergunta foi, como eu vou levar a arca de Deus de volta à cidade de Davi? Sabe, irmãos, às vezes a consciência só volta
quando a situação está complicada. Foi o que aconteceu com Davi. Davi tomou decisões que não eram as decisões do Senhor, principalmente no que tange à adoração. E você sabe o que aconteceu. É lógico, a culpa foi de Uzá por ter tocado a arca, ele poderia ter deixado a arca cair, sim. Ele não teria morrido. Só que a culpa maior não estava em Uzá. A culpa maior estava em quem colocou a arca de Deus naquela situação. Deus já havia mostrado ao povo, desde Moisés, como a arca de Deus deveria ser cuidada, ser transportada. Era feita toda uma cerimônia com os sacerdotes ali, os profetas, as pessoas, os levitas. A arca de Deus só deveria ser transportada pelos levitas, homens preparados, separados. Havia algumas madeiras que passavam da direita e da esquerda da arca. Havia 2 argolas, né, de cada lado. A arca passava por essas argolas e os levitas, vários deles, se colocavam ali embaixo daquela madeira e eles levavam a arca de um lado para o outro, com toda a segurança e respeito, porque Deus habitava ali naquela arca. Era a presença do Senhor. Só que Davi e os seus líderes ali, os seus liderados, falavam assim, não, eu acho que nosso Deus é tão grande, que ele merece muito mais. Eu acho que a gente pode mudar alguma coisa aqui, fazer alguma coisa diferente. E muitas vezes, ao querermos fazer diferente, fazemos aquilo que não é a vontade de Deus. Você pode sim, talvez, fazer algo diferente, mas dentro do que Deus pediu ali, dentro do processo que ele nos ensinou, do processo, talvez, de contextualização para para que peguemos melhor o evangelho para outras pessoas. Só que aí, Davi mandou fazer um carro novo, e os seus líderes ali, e veio esse carro novo, eu não sei, talvez adornado ali com ouro, pedras preciosas, e dizendo assim, Deus merece muito mais do que os levitas levando essa arca nos ombros. Você já presenciou alguém fazendo isso? Muitas vezes acontece. E as pessoas, às vezes, até de bom coração, falam assim, Deus merece muito mais, a gente pode fazer algo melhor aqui no culto, pode fazer isso e aquilo outro, e o nome de Deus vai ser honrado. Pode-se fazer, mas vamos consultar a Deus? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver se não vamos entrar em falta em alguma coisa? É isso que falta para muita gente. Às vezes quer fazer aquilo que está no coração, e mesmo querendo fazer o bem, achando que é o bem, estão fazendo o errado. Porque Deus ele não quer simplesmente que façamos algo maravilhoso. Ele quer que obedeçamos o que ele já estipulou. O padrão de adoração que ele nos deu. O padrão de vida cristã que ele deixou na Bíblia. O que mais temos aí são pessoas dizendo assim, eu acho que isso é bobeira, eu acho que a gente adora a Deus da forma que está no nosso coração. Amigos, essa é uma grande mentira. É uma mentira satânica. Nós adoramos a Deus de acordo com o que ele deixou na Bíblia. Se fosse de qualquer forma, de qualquer maneira, nós não teríamos uma Bíblia. Cada um seguia o seu instinto e o seu coração, mas lembre-se de uma coisa. A Bíblia diz que o coração humano é enganoso. Que as nossas intenções, que as nossas vontades são caminhos de morte. Por isso, Deus deixou aqui a Sagrada Escritura imutável para continuarmos seguindo os caminhos que Ele estipulou para a gente, os planos que Ele tem para a gente. E tem gente que fala assim, não, mas eu acho que pode ser assim. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro de Caim e Abel. Lá no princípio. Esse erro não é de hoje, não. Esse erro, vem lá dos nossos pais e os seus filhos. Deus já havia estipulado a adoração para aquele contexto, para aquela época. E Deus falou assim, olha, querem adorar? Querem pedir perdão pelos seus pecados? Façam um sacrifício. E eu aceitarei o sacrifício, estarei com vocês ali nessa cerimônia. Só que Caim falou assim, não quer saber? Não, esse negócio aí é bobeira, isso está por fora, como alguns dizem aí. Não, isso está por fora. Eu acho que eu posso fazer diferente. Eu vou pegar tudo que é bom, que eu acho que é maravilhoso, do que eu cultivo, das minhas frutas lá, e vou fazer um culto a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai aceitar. Porque esse negócio aí de matar, sacrificar animal está por fora. Eu sei que Deus pediu, mas ele vai ver. A minha vontade vai ser melhor. Lembra dessa história? E aí Caim fez ali o seu sacrifício com as suas frutas e Deus não aceitou. E lá do outro lado estava o seu irmão fazendo ali o seu sacrifício com o cordeirinho, como Deus havia pedido.
de uma forma simples, singela, mas como Deus pediu, com obediência, com coração contrito, adorando em espírito e em verdade. E Deus então aceitou aquele sacrifício. E a presença dele se fez ali com Abel. Interessante, aquele nada a ver de Caim passa a ser um tudo a ver. Uma raiva muito grande invade o seu coração. E o final, você sabe, Caim então mata o seu irmão por inveja, por rancor. Aquele nada a ver se torna um tudo a ver. Você já ouviu por aí pessoas falando, isso não tem nada a ver. Queridos amigos, Satanás aproveita o nada a ver para tomar o nosso coração e fazer com que tomemos decisões que não sejam a decisão de Deus. Interessante, Satanás ele não quer que você faça o que ele quer, não é essa a intenção dele. A intenção dele é que você não faça o que Deus quer, o que Deus estipulou. Entenderam? E aí ele faz com que você ache que está fazendo o que está no seu coração e agradando a Deus e muitas vezes não estamos agradando ao Senhor. Muitas das nossas orações não são respondidas porque não estamos fazendo da forma certa e não oramos da forma correta, como Deus nos ensinou. Não vivemos a nossa vida de adoração constantemente na presença do Senhor em espírito e em verdade. Amigos, isso é muito sério. Davi tomou uma decisão muito, mas muito errada. Foi no momento ali realmente de euforia e nós devemos prestar atenção nesses momentos. É o momento que você tem que convidar a Deus para estar mais perto e falar, Senhor, eu estou muito feliz pela vitória que eu recebi, mas Pai, não me deixe tomar decisões erradas. Vá à frente, abra os caminhos, abra as portas. Se eu estiver fazendo algo errado, me mostre, Pai. Ilumine o caminho para que eu veja, abra os meus olhos, me dê os olhos da fé para que eu veja as artimanhas de Satanás e possa fugir delas. Queridos amigos, eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você esteja vivendo uma situação ruim por decisões erradas que você tomou no passado, sem consultar ao Senhor ou achando que estava indo pelo caminho certo porque parecia ser o caminho certo. Mas nesse momento eu quero lhe convidar a abrir o seu coração de verdade e dizer, Senhor, eu estou arrependido, eu estou arrependida e neste momento eu clamo pela presença do Espírito Santo em meu coração. Eu preciso ser liderado, eu preciso ser pastoreado pelo Senhor de verdade. Ó Espírito Santo de Deus, entre em minha vida, em minha casa e mude a minha história. Porque eu quero te dizer algo muito importante. Não importa como você está agora, Deus pode mudar a sua situação. Mas pastor, eu errei demais, eu fui longe demais. Não importa onde você tenha ido, onde você está, no poço de lama que você entrou. Deixe Deus entrar no seu coração. E Ele vai entrar aí, onde você está, no poço de lama. E vai mudar a sua história. Ele tem todo o poder para fazer isso por você. Você precisa simplesmente dizer, Senhor, estou cansado de lutar sozinho. Estou cansado de travar as batalhas que eu achei que eram as minhas batalhas. Me ajude, Senhor, lutar as tuas batalhas. E eu te digo, você vai se sair mais que vencedor em nome de Cristo Jesus. Amigos, nós como filhos de Deus, seja como igreja, como instituição, precisamos seguir o que está na palavra do Senhor. Alguns falam assim, mas pastor, lá na igreja A ou na igreja B estão fazendo um show maravilhoso, estão colocando isso e fazendo aquilo, estão atraindo muitas pessoas e parece que lá está enchendo de gente, parece ser muito maravilhoso. Amigos, Deus não quer simplesmente igrejas cheias de pessoas. Ele quer igrejas cheias de pessoas com o coração aberto para obedecer à vontade dele. Com o coração aberto para que sejam verdadeiramente luzes onde ele as enviar. Deus não quer igrejas cheias de pessoas que estão ali buscando uma igreja que se enquadre à sua vida. Tem gente que vive assim, buscando igrejas que se enquadrem à sua vida. Eu vou para tal igreja só se essa igreja for assim, assim, assim. Se fizer isso, isso e isso. Aí eu vou participar dessa igreja. O que mais tem aí é gente querendo uma igreja que se enquadre à sua vida. Aí eu não preciso mudar nada para fazer parte dessa comunidade, dessa igreja. Com Deus não é assim. Deus, ele vem, você realmente vem na presença de Deus da forma que você está. Mas ele vai moldando você ao plano dele. Vai tirando do seu coração aquilo que não agrada ao Senhor. Vai mostrando, vai trabalhando em sua vida e fazendo você ser uma pessoa melhor a cada instante. Não pense que você tem que ir para um lugar e aquele lugar tem que se adequar a você. Não é assim que Deus trabalha. A sua vontade
deve ir de acordo com a vontade de Deus. E essa é a maior dificuldade do ser humano. É muito bom quando a nossa vontade vai ao encontro da vontade de Deus, e quando é a vontade dele, a nossa, nós vamos andando bem, né? Graças a Deus. Mas quando a vontade de Deus vai de encontro à nossa vontade e choca, você normalmente está preparado para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu acredito que o Senhor sabe o que vai fazer em minha vida. Muitas pessoas, infelizmente, vão de encontro à vontade de Deus. Falam assim: não, eu sei que Deus está querendo, mas eu acho que vai ser o melhor assim. E aí batem a cabeça e se machucam. Queridos amigos, é aqui que está o cerne da adoração. Não é simplesmente adorar por adorar. É adorar sabendo que Deus tem o melhor. Que Ele criou todas as coisas e quer o melhor para você e para sua família. Mesmo que pareça que está tudo escuro, acalme o coração, continue seguindo a vontade de Deus, porque logo, logo a luz vai brilhar no fim desse túnel. Ele está com você e o seu final será grandioso e maravilhoso. Eu falo final, mas não tem final para aquele que caminha junto do Senhor. Existe uma eternidade de grandes bênçãos para você. Você tem dito sim para as vontades do Senhor? E eu quero ser direto. Eu vou ser bem claro. Muitas vezes Deus está dizendo para você, e talvez você está orando por isso nessa vigília: olha, esse homem com quem você quer casar não é o homem que eu quero para a sua vida. Essa mulher que você quer namorar não é a mulher que eu quero para a sua vida. Esse negócio que você quer fazer não é o negócio que eu quero para você. Eu tenho coisas maiores para você. Olha, essa faculdade, esse curso, isso que você está direcionando aí não é o melhor. Eu tenho algo maior para você. Você tem dito sim ou não para Deus quando escuta, ouve Ele falando ao seu coração? Espero que tenha dito sim. Mas se você está dizendo não, ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de parar e dizer: Senhor, mude a minha história. Recalcule o meu GPS, Pai, me coloque na direção do reino dos céus. Eu não quero bater a cabeça, eu não quero sofrer, mas eu quero andar ao teu lado. E venha o que vier, eu serei vencedor em nome de Cristo Jesus. Não quer colocar hoje a sua vida nas mãos do Senhor? Não quer hoje dedicar o seu coração e a sua família mais uma vez na presença dele? Ele está aqui. Ele está aí em seu lar neste momento. Deixe ele passear em sua casa. Descobrir o que está errado. O que infelizmente você achava que era bobeira, que não tinha problema, e você percebe hoje que está trazendo atraso para a sua vida, para a sua família. Talvez é um CD, uma música, uma revista, algo que é do mundo e você infelizmente está trazendo para dentro da sua casa. Peça a Deus para arrancar tudo isso, para te dar força para arrancar tudo isso, lançar fora e seguir a vontade do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero clamar a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Ore comigo neste momento. Eu não sei qual é a sua situação, mas você pode colocar aí nas mãos do Senhor. Peça a Ele para pastorear de verdade a sua vida. Peça a Ele para dirigi-lo em todos os passos. Nos momentos ruins, nos momentos bons. Nos momentos de euforia, de vitória e nos momentos também de derrota. Ele vai te auxiliar, lhe pastorear até as mansões celestiais. Vamos falar com o Senhor? Feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por hoje mais uma vez estarmos em Tua presença. Tem pessoas, ó Pai, que estão assistindo essa vigília, participando dessa vigília, mas não estariam aqui. Pessoas que estariam fazendo outra coisa, mas o Senhor direcionou essa vida para este momento, porque o Senhor tinha esse recado para essa pessoa. Transforme, ó Pai, essa vida, entre nesse coração. Eu não sei como está esse coração, se está trancafiado, se está fechado, se está cheio de coisas ruins, de teias de aranha e de coisas do mundo que Satanás conseguiu colocar. Arranque, ó Pai, limpe todo esse coração e coloque ali o seu trono de paz e amor. E reine nessa vida, ó Pai. Comece, ó Pai, a direcionar essa pessoa. Comece, ó Pai, a fazer decretos na vida dessa pessoa para que Satanás não tenha espaço em nome de Jesus. Coloque, ó Pai, os seus santos anjos ao redor e ao derredor dessa família, ao redor dessa casa, ao esse homem ir trabalhar, ao essa mulher ir trabalhar, que os seus anjos estejam ali com a espada desembainhada para lutarem ao lado dessa pessoa nesse grande conflito que vivemos. Bondoso Deus, nos ajude a buscarmos ao Senhor todos os dias em oração.
através da leitura da palavra, através da comunhão, porque só assim, ó Pai, seremos vencedores, só em comunhão contigo. Tire de nós, ó Pai, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Muitos dizem que a religião, a adoração é de acordo com o coração. Não, Pai, o nosso coração é enganoso. Que a nossa religião, a nossa adoração seja de acordo com a tua santa palavra, a tua santa escritura. O que parece liberdade para uns, ó Pai, é a derrota. Nós queremos a liberdade que a sua lei nos dá, a liberdade da salvação no meio desse mundo de lutas e trevas. Esteja, Pai, com essa família que está passando por dificuldades com os filhos. Esteja, Pai, com esse pai que está com dificuldades financeiras. Esteja, Pai, com essa mãe solteira que tomou decisões erradas no passado e agora está sofrendo por essa decisão, mas quer se levantar, ó Pai, e ser uma vencedora com os seus filhos. Derrame o teu poder sobre essa mulher, Senhor. Derrame o seu poder, ó Pai, sobre esse casamento que está indo de mal a pior. O Senhor, ó Pai, é o pai do casamento. Restaure esse casal, ó Pai. Coloque-os de volta no caminho de luz, no caminho de paz. Bondoso Deus, tome em tuas mãos esse empresário, essa empresária que está nessa grande luta, ó Pai, no meio dessa pandemia. Dê a ele, dê a ela sabedoria para tomar as decisões corretas. Que em momento algum, ó Pai, possamos decidir entre a mão e a esquerda sem consultar o Senhor. Porque é isso que o inimigo mais quer, que consultemos simplesmente o nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa vigília especial. Continue falando conosco. Ilumine cada vida. É o que eu te peço como ministro do Evangelho, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Que você possa encontrar o que veio buscar nessa vigília, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Até mais. Obrigada, pastor Julimar, por essas palavras vindas diretamente do trono de Deus. Agora, você vai ouvir uma música muito especial e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através da Rafaela. Na sequência, será a parte instrumental e é o seu momento com Deus. Mas não se esqueça que no segundo bloco nós teremos o batismo, uma festa espiritual do meu amigo Wilson, o esposo da Aline, e você não pode deixar de ver, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Nós teremos 4 blocos e o último é o das crianças, que você também não pode perder. Que Deus te abençoe. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor
amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. E sabe qual foi esse milagre?